Se hoje você conhece Jesus, já teve experiências com Ele, eu tenho certeza que antes dele chegar, alguém preparou o caminho. Hoje estamos entrando no 5º episódio da série O Poder de Jesus. Eu sou a Camila Antoniazzi, seja bem-vindo a esse canal. E vamos entrar hoje no capítulo 3 de Mateus, que fala sobre João Batista, o homem que preparou o caminho para Jesus. Essa palavra vai te trazer conhecimento e aplicação prática. Deus tem uma mensagem muito forte para a sua vida. Fica comigo até o final e presta muita atenção agora na leitura da palavra que iremos fazer juntos. Livro de Mateus, capítulo 3. João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Querido Espírito Santo, te agradecemos por essa palavra abençoada que estamos agora entrando num estudo, no ensino. Pedimos que o Senhor ministre segundo a necessidade de cada coração que está me ouvindo nesse momento. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir e compreender o que o Senhor está nos dizendo. Caia por terra todo sofisma, todo impedimento, e que essa semente que está sendo lançada venha frutificar na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Mateus começou escrevendo, nos dizendo: naqueles dias surgiu João Batista. Naqueles dias refere-se ao tempo em que Jesus estava na terra. Refere-se também a um cumprimento profético. No Antigo Testamento, observa-se que quando estavam falando sobre uma profecia, usava-se esse termo naqueles dias. Então Mateus estava sinalizando que algo profético estava acontecendo e ele estava nos escrevendo sobre isso. Quem foi João Batista? Muito resumidamente, ele foi primo de Jesus, ele era um pregador judeu e viveu para pregar o arrependimento. Sua mensagem tinha como foco o arrependimento e a vinda do reino do céu. E Jesus, ele enfatizou a mesma coisa desde o início do seu ministério. Isso nós veremos nos próximos capítulos dessa série. O reino do céu é definido como o governo que Deus exerce por meio da pessoa, da obra e dos ensinos de Jesus. O arrependimento
O arrependei-vos significa que devemos abandonar o estilo de vida pecaminoso e expressar tristeza pelo pecado. João estava nos dizendo: sem arrependimento, você não entra no reino. E continua nos dizendo hoje, para mim e para você. No versículo 4 nos diz que as roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. E o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Aqui eu entendo que há chamados específicos para pessoas escolhidas. Deus ama a todos de igual modo, mas usa-nos de forma diferente. João foi chamado para viver a vida nesse estilo, e assim ele foi usado pelo Senhor no tempo oportuno. Não devemos julgar as vestes de alguém que de repente escolheu renunciar a algo por conta de um chamado específico do Senhor. Precisamos entender que Deus fala com cada um de uma forma única e que há sim pessoas que Ele pode ter pedido alguma renúncia, tanto na forma de se vestir como na sua alimentação, e devemos respeitá-los. No versículo 5 diz que a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Vinham até João essas pessoas. Deus ele envia pessoas para que elas possam ouvir a mensagem do Senhor. Assim foi na vida do João e assim é em nossas vidas. Que possamos prestar atenção nas pessoas que Ele tem nos enviado, para que a nossa vida seja um testemunho do poder de Deus e através de ações e, se preciso for, de palavras, que venhamos a pregar o arrependimento que gera transformação de vidas. Versículo 6 diz: confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Naquela época, os judeus exigiam que os gentios descessem as águas para se converterem do paganismo ao judaísmo. E João estava requerendo que também os judeus arrependidos fossem batizados. Esta ousada mudança dizia que os judeus não pertenciam a Deus simplesmente em virtude de serem descendentes de Abraão, que era o que eles estavam acreditando. João estava dizendo que todos, judeus ou gentios, precisavam arrepender-se dos seus pecados para receber o reino do céu, para entrar no reino prometido que estava chegando. No versículo 7, fala que viu muitos fariseus e saduceus vindo até ele onde ele estava batizando. E João Batista, olhando para eles, os chamou de raça de víboras, dizendo que eles estavam querendo fugir da ira de Deus. Mas por que João falou isso para esses homens? Fariseus e saduceus, eles eram os dois principais grupos religiosos que havia em Israel no tempo em que Jesus viveu na terra. João estava falando com homens que acreditavam-se ser superiores do que todas as outras pessoas. E João estava alertando que estes precisavam arrepender-se dos seus pecados. E dizendo no versículo 8, deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Eu e você somos essas pedras que Deus nos escolheu para ser filhos dele, através da fé. E realmente o pai da fé foi Abraão. Hoje, através dessa mensagem, o Senhor está nos deixando claro que Ele não quer que nós venhamos a falar da boca para fora que nos arrependemos dos nossos pecados. Ele espera que a nossa palavra, o nosso arrependimento seja genuíno, verdadeiro, a ponto de gerar fruto, de gerar transformação. Uma pessoa arrependida verdadeiramente não é mais a mesma pessoa.
ela muda suas atitudes, ela muda suas sementes e passa a colher coisas boas, a partir dessas sementes boas que ela tem em suas mãos. No versículo 10, João fala que o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. João pregava arrependimento a todos, e como enxergamos nessa palavra, não importava se eram poderosos, se eram influentes, se eram religiosos, João ele pregava a mesma mensagem para todos. Será que é isso que tem acontecido atualmente? Estamos pregando o arrependimento e a palavra de Deus de igual modo, independente se a pessoa é rica ou pobre, se ela não tem influência alguma ou se ela tem milhares de seguidores em suas redes sociais, em seu canal no YouTube. Precisamos pregar o arrependimento verdadeiro, aquele que é gerado de um coração que entende o quão pecador é. No versículo 11, João disse: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui João está declarando que ele prepara o caminho para vir aquele que é poderoso de verdade. Aquele que é poderoso para transformar os corações, um coração pecador em um coração arrependido e santo. Não choque-se com essa palavra. O Senhor nos chamou para ser santos e Ele nos capacita para isso. O Espírito Santo faz essa obra em nós. O Espírito Santo, Ele é poderoso e Ele atua em nós e nos transforma. Precisamos dele. Precisamos que Ele venha agir em nossas vidas para que realmente haja uma transformação de vida. E isso que João está falando. Jesus ele veio para limpar o joio do trigo. Ele veio para fazer diferença entre aqueles que vão fazer parte do reino do céu e aqueles que realmente vão sofrer eternamente. Uma pessoa que ficar distante de Deus terá sofrimento eterno. Fogo que nunca se apaga. Existe uma eternidade de sofrimento para aqueles que não aceitarem tão grande salvação que nos é proposta através de Jesus Cristo. E agora, para finalizar, eu quero te trazer uma aplicação prática para essa mensagem de hoje, um resumo sobre o que o Espírito Santo quer falar hoje conosco. João Batista prepara o caminho. João Batista pregava o arrependimento e preparava o caminho para que Jesus viesse. E assim ele fez. João Batista anunciou o arrependimento e o reino do céu e Jesus chegou. E Jesus foi batizado e Jesus começou um ministério que já passou-se mais de 2000 anos. E o mundo continua vivendo e falando sobre as coisas que aconteceram naquela época. Pessoas continuam sendo transformadas e curadas, milagres continuam acontecendo no nome poderoso de Jesus. E o que o Senhor espera de nossas vidas? Que eu e você venhamos a preparar o caminho para o Mestre. O Senhor, Ele continua enviando as pessoas para preparar o caminho para que Ele chegue. Tenho certeza que assim foi em nossas vidas. Antes de Jesus se apresentar e me transformar, houve pessoas pregando: Camila, arrependa-se. Isso que tu faz não é certo. Isso é pecado. Você precisa ir na igreja, precisa ouvir a palavra. E essas pessoas foram preparando o caminho para quando eu tomei a decisão, Jesus chegasse. No livro de Lucas, a palavra diz que Jesus enviou-os 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir.
Sabe o que o Senhor está pedindo hoje de mim e de você? Fale sobre mim para quem não me conhece. Diga o quanto eu amo. Diga que eu tenho a solução. Diga que eu tenho poder para transformar a vida dessa pessoa. Diga que para mim não há impossível. Diga que ele precisa arrepender-se do caminho que ele está trilhando, pois é um caminho de perdição. E no primeiro momento, assim como foi comigo, talvez a pessoa não vá aceitar. Mas no tempo do Senhor, Jesus Cristo vai chegar na vida dessa pessoa. E Ele vai fazer a obra. E a glória vai ser toda dele. Aleluia! Assuma o seu chamado e prepare o caminho. É isso que o Espírito Santo está te falando. Vamos orar? Santo Deus, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo ensino, pela Tua presença. E te pedimos, Senhor, capacita-nos para preparar o caminho, para que mais vidas recebam a Ti. Perdoe os nossos pecados, nos fortaleça nas nossas fraquezas, ensina-nos a viver segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, no próximo episódio vamos falar sobre o batismo de Jesus, uma palavra preciosa. Te convido a estar novamente comigo. Se essa palavra te abençoou, compartilhe com alguém, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e, querendo o Senhor, até o próximo vídeo.